Olá, pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês para as nossas dicas de ECA. Bom, e como é que nós vamos fazer ao longo desses nossos 40 minutos? Vamos falar de algumas alterações legislativas sofridas no Estatuto, daqueles pontos mais importantes, aquelas noções conceituais básicas para que você possa analisar corretamente algumas questões da nossa prova. E vamos ainda falar de alguns pontos que sempre se repetem na prova da OAB, como, por exemplo, algumas medidas de proteção, como a medida socioeducativa de internação. Nós vamos começar por algumas noções conceituais que são fundamentais para o entendimento de alguns pontos que caem na prova. E esse primeiro conceito é justamente a divisão existente entre criança e adolescente. Então, o ECA, ao adotar a doutrina da proteção integral, vai voltar à proteção de todos os direitos, tanto das crianças quanto dos adolescentes. Direitos esses previstos na Constituição Federal e previstos também no Estatuto, na Lei 8.069/90. E olha, para que você possa acompanhar com mais tranquilidade esses nossos primeiros conceitos e todo o resto que nós vamos falar, vamos combinar o seguinte: se tranquiliza, se não der para copiar tudo correndo, porque eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje, na minha página do Facebook, alguns slides em que você vai poder justamente, ao longo do restante da nossa semana, poder acompanhar esses conceitos primordiais, tá? Então, lá na minha página do Facebook, Cristiane Dupré. Bem, então, voltando à questão conceitual de criança e adolescente. O ECA, ele vai conceituar criança como uma pessoa de até 12 anos incompletos. A partir do momento que uma pessoa faz o seu aniversário de 12 anos, ela começa a ser considerada adolescente. E, turma, isso vai fazer com que existam algumas consequências em relação a essa distinção. Uma das consequências mais importantes diz respeito à viagem de um menor de 18 anos. Uma outra consequência diz respeito à medida socioeducativa, principalmente porque nós sabemos, eu sempre digo isso, que uma dessas medidas, que é a internação, vive se repetindo, vive sendo cobrada. Já teve época de nós termos 3 exames diretos da OAB em que o tema internação caiu em todos. Caiu novamente no nosso último exame, porque é um tema de suma importância. Então, vamos falar desses 2 aspectos em que nós vamos poder utilizar essa distinção entre criança e adolescente. Primeiro ponto, viagem. Um tema que já apareceu algumas vezes na nossa prova da OAB. Vamos imaginar que uma menina com 13 anos de idade, decida viajar de um estado para o outro. Ela recebe a sua mesada dos pais e decide conhecer um outro estado do Brasil. Ela vai até o aeroporto e decide comprar uma passagem. É possível que ela, sem autorização dos pais, consiga viajar para algum local? E aí eu vou além nessa minha pergunta. Será que ela consegue se hospedar quando ela chegar nesse destino? Uma coisa de cada vez. Viajar ela consegue. Por quê? Porque se eu falei que ela tem 13 anos, ela já completou 12, então ela é considerada o quê? Ela é considerada adolescente. E dentro do território nacional, não estou falando da viagem para o exterior, dentro do território nacional, o adolescente viaja livremente. Então, o adolescente, ele pode pegar o dinheiro da sua mesada, chegar no aeroporto, comprar a sua passagem e, com a sua identificação, viajar para um outro estado. O adolescente. Porque a criança, aquela pessoa que ainda não completou 12 anos, essa, em regra, vai precisar de autorização do juiz, vai precisar de autorização judicial para viajar. Já já nós falaremos de algumas exceções, nós falaremos de alguns casos em que essa autorização judicial não será possível, mas sejamos didáticos. Então, uma coisa de cada vez. Voltemos à nossa adolescente de 13 anos de idade. Ela pode chegar no aeroporto, comprar a sua passagem e viajar dentro do território nacional. Mas eu fiz uma segunda pergunta para você. Eu perguntei, será que ela pode se hospedar quando ela chegar em seu destino? E a resposta é, sem autorização, ela não pode se hospedar. Essa questão, ela chegou a cair de uma forma muito semelhante por 2 vezes seguidas na nossa prova da OAB.
A questão falava de uma adolescente que viajava para outro estado, acompanhada do namorado maior de idade. E aí o examinador queria saber duas coisas do candidato. A primeira, se o candidato sabia que o adolescente poderia viajar livremente. A segunda é, como é que o adolescente se hospeda? E o ECA, ele veda de forma igual, tanto para a criança quanto para o adolescente, a hospedagem sem a companhia do pai, da mãe, de um responsável, ou pelo menos de autorização deles. E o namorado maior, ele não pode ser considerado como responsável pela namorada. Então, na nossa prova da OAB, muito embora a viagem fosse possível, como no meu exemplo da jovem de 13 anos, que já é adolescente, a hospedagem, sem a presença, sem a companhia dos pais ou de um responsável, ou pelo menos sem a autorização deles, ela não será possível. Ela é vedada. Então, olha, só se você quiser anotar aí, para depois dar uma lida, se der tempo, mas você, na verdade, vai ver que lá nesse artigo tem justamente essa mensagem que eu estou te passando. Mas, professor, eu quero anotar qual é o artigo em que eu posso me localizar sobre isso. É o artigo 82 do ECA, tá? E vamos aproveitar que eu te levei a esse artigo e nós vamos falar do conteúdo do artigo seguinte, o artigo 83. O artigo 83, ele vai te trazer uma mensagem, se der tempo, eu até gostaria que você desse uma olhada nele, se estiver com ECA aí na mão, ou se der para puxar rapidinho na internet. O artigo 83 se refere à criança. O que significa isso? É esse artigo, interpretado a contrário senso, que vai permitir justamente aquela informação que eu acabei de te dar. A exigência de uma autorização, ela não se aplica para o adolescente. A exigência de autorização para viajar dentro do território nacional, ela se aplica para a criança, para aquela pessoa que ainda não completou quantos anos, turma? Que ainda não completou 12 anos de idade. Então, para que uma pessoa que ainda não completou 12 anos possa viajar dentro do território nacional, a regra é que seja necessária uma autorização do juiz, uma autorização judicial. Em alguns casos, pelo nosso estatuto, essa autorização do juiz, ela vai ser dispensável. E aí, entenda, eu vou te explicar devagar para ficar bem didático e você conseguir captar. Quando a gente não precisa de autorização do juiz para uma criança viajar, eu posso ter duas situações distintas. Uma delas é, eu não preciso de autorização de ninguém. A outra é, eu preciso de uma autorização, mas basta dos pais. Vou repetir. A regra é que para uma criança viajar, eu preciso de autorização do juiz. Mas nos casos em que eu não preciso de autorização do juiz, eu posso ter duas hipóteses. Primeira, eu não preciso de nenhuma autorização. Segunda, eu preciso de autorização dos pais. Vamos entender quais são essas situações? Quando é que nós não vamos precisar de autorização? Nem do juiz e nem dos pais. Quando a viagem for para uma comarca contígua à da residência da criança, se localizada na mesma unidade da federação ou na mesma região metropolitana. Professora, mas por que isso? Porque às vezes, turma, é até mesmo uma viagem para se locomover da casa para a escola, da escola para casa. Ia ser muito complicado se nós exigíssemos uma autorização para isso, entende? Segunda situação, quando a criança ela está viajando acompanhada de um ascendente, então o avô, a avó, ou de um colateral maior até o 3º grau. Pode ser o tio, a tia. E essa pessoa comprovar por documento esse parentesco. Essas são as duas situações em que nós não precisamos de autorização para que a criança viaje. Ficou claro? Mas faltou aquela que eu te falei, em que a gente precisa da autorização dos pais. Qual é essa situação? É quando a criança vai viajar acompanhada de uma pessoa maior, mas que não tem aquele vínculo de parentesco que eu acabei de te falar. Que não seja ascendente ou que não seja colateral maior até o 3º grau. Então, olha, agora, modo resumo, mais rápido. Adolescente não precisa de autorização nenhuma para viajar dentro do território nacional. E a criança, regra, precisa de quem? Do juiz. Quando eu dispenso do juiz, duas situações se abrem. Primeira, eu não preciso de autorização de ninguém. Quais são os dois casos? Quando a viagem for para a comarca contígua, a da residência da criança, se localizada onde?
na mesma região metropolitana ou na mesma unidade da federação. Segunda situação, quando a criança está viajando com ascendente ou colateral maior até o 3º grau, desde que comprove por documento parentesco. Quando é que eu vou precisar da autorização dos pais? Quando a viagem for com uma outra pessoa, que não seja ascendente, que não seja colateral maior até o 3º grau, seja uma outra pessoa maior, autorizada pelos pais daquela criança. Tranquilo? Acho que deu para captar. Repeti, falei devagar para ficar bem didático e você guardar bastante. Bom, e qual é aquela outra situação que cai muito na nossa prova? Eu escolhi aqueles temas mais recorrentes, que você também precisa transitar muito bem entre o conceito de criança e de adolescente. É no caso das medidas socioeducativas. O ECA, turma, tem várias medidas. Medidas para os pais, medidas para os responsáveis. Vou te dar um exemplo disso. Nós tivemos uma lei, que foi a Lei 13.010, em 2014. Quando era ainda um projeto de lei, era conhecido como Lei da Palmada. Quando entrou em vigor, acabou sendo intitulada como Lei Menino Bernardo. Essa lei, ela proíbe o castigo que causa um sofrimento físico e proíbe o tratamento degradante, o tratamento humilhante, aquele tratamento que leva a criança ou adolescente a de certa forma, sofrimento mental, a uma humilhação, a uma degradação. E essa lei, além de trazer essa proibição desse tipo de tratamento, ela trouxe medidas. Medidas aplicáveis para aqueles que descumprirem tais orientações. O ECA também prevê medidas aplicáveis para entidades de atendimento que cometam irregularidades, para os dirigentes dessas entidades. Traz o ECA, no seu artigo 129, que podem ser direcionadas aos pais, como até mesmo um encaminhamento a um tratamento psiquiátrico. Mas fato é que 2 medidas se destacam. As chamadas medidas de proteção e as chamadas medidas socioeducativas. As medidas de proteção, elas vão ser aplicadas sempre que uma criança ou um adolescente... Então, olha o que eu estou te dizendo, que medida de proteção cabe para os 2. Medida de proteção pode ser aplicada tanto para a criança quanto para o adolescente. E a medida de proteção, ela pode ser aplicada sempre que uma criança ou adolescente vivenciar uma situação de risco. Professora, mas o que é situação de risco? Calma, eu vou te dizer. Nós temos 3 situações de risco. Vem comigo que eu vou colocar na telinha branca para ficar mais didático para você. Quando a criança ou adolescente estiver sofrendo uma ação ou uma omissão do Estado ou da sociedade. Quando estiver sofrendo uma falta, abuso ou omissão dos pais ou responsável. Ou ainda, turma, pode ser em razão da própria conduta da criança ou do adolescente. Eu acho que você vai conseguir entender melhor a partir de exemplos. Imaginem que uma determinada criança está com uma doença muito grave e ela não consegue tratamento porque não tem hospital. Ali naquela localidade ou próximo não tem um local em que ela possa se submeter ao tratamento necessário. Ela está em situação de risco. Por uma omissão do Estado. Outra situação. Vamos imaginar que a criança tenha sido espancada por um dos pais. Ela está em situação de risco. Em razão de abuso de um dos pais. Agora, vamos imaginar ainda que a criança ela faça uso de drogas. Ela está em situação de risco, em razão da própria conduta. E em qualquer uma dessas 3 situações de risco, qual será a consequência trazida no nosso estatuto? Uma medida de proteção. E entenda que o ECA adota a doutrina do quê?
da proteção integral. Essa doutrina sempre aparece na prova. Pelo menos no enunciado da questão, ela está lá. Em toda prova acaba aparecendo de uma forma ou de outra. Então, se nós estamos falando de um estatuto que é regido pela doutrina da proteção integral, por consequência óbvia, uma medida de proteção poderia ser destinada para qualquer menor de 18 anos. Poderia ser destinada tanto para a criança quanto para o adolescente. Diferente das chamadas medidas socioeducativas. Tem um artigo no ECA, se não der tempo de você abrir agora, não tem problema, você pode dar uma olhadinha depois. Quem fez as nossas turmas aqui, eu sempre comentei desse artigo, em virtude da sua importância para a prova, é o 112. O artigo 112 vai te dizer mais ou menos o seguinte: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Essas medidas desse artigo que eu estou te falando são as chamadas medidas socioeducativas. Quando você olha para o artigo 112, você já percebe de cara duas informações. Primeira informação: medida socioeducativa vem para a nossa telinha branca. É só no caso de prática de ato infracional. Mas olha, em que pese a criança também praticar ato infracional? Porque ato infracional é uma conduta descrita como crime ou contravenção. Então, se uma criança ela pega uma arma e atira em alguém, ela está cometendo ato infracional. Mas em que pese ela poder cometer ato infracional, ela não recebe a chamada medida socioeducativa. Isso, turma, porque o artigo 112 é muito claro. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao, vem comigo para a tela, adolescente, as seguintes medidas. E aí o artigo 112 vai nos trazer 6. Somente 6. Aquele rol ali do 112 é um rol taxativo. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Professora, qual é a que mais cai em prova? É a última e eu sempre falo dela. Você vai me ouvir falando dela nas turmas, na Super UTI, na nossa turma UTI, no projeto Overdose, porque está sempre presente na nossa prova. E eu espero que esteja de novo e que caia o que a gente vai falar aqui agora sobre a medida de internação. Mas uma primeira coisa que eu quero que você saiba é que ela jamais, em nenhuma hipótese, poderá ser aplicada para aquela pessoa que ainda não completou o quê? 12 anos. Porque a medida socioeducativa, seja internação ou seja qualquer outra, ela somente poderá ser aplicada ao adolescente. Medida de proteção, tanto para a criança quanto para o adolescente. Medida socioeducativa, tão somente para o adolescente. E tão somente para o adolescente que fez o quê? Que cometeu um ato infracional, uma conduta descrita como crime ou contravenção. Eu vou aproveitar que eu vou começar a falar de internação e eu vou usar alguns exemplos para você poder visualizar melhor e poder lembrar com mais facilidade na hora da prova, que eu acho que muita teoria a gente acaba esquecendo, não guarda tanto. Já o exemplo você tende a fixar melhor, não é verdade? Então, vamos imaginar que a prova te traga um adolescente de 15 anos que pegou uma arma de fogo, atirou em alguém e matou. Estou falando de um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Aí você tem uma assertiva para considerar que vai dizer para você que, nesse caso, deverá o juiz aplicar a medida de internação. Seria esse o gabarito? O que você acha? Eu acho que a maioria vai ter uma tendência forte de achar que sim. Porque vai pensar, poxa, um ato infracional análogo a um homicídio. É com violência, matou uma pessoa. Então, a medida tem que ser internação. O erro está no deve. O erro está no tem que. Porque a medida de internação, ela é uma medida regida por 3 princípios. Quais são esses princípios? Vem comigo para a tela para você conseguir aí ler e copiar, se você quiser, com tranquilidade. O princípio da brevidade,
o princípio da excepcionalidade e o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, a medida de internação tem que ser breve, tem que ser excepcional e tem que ter determinadas garantias que fazem com que exista um respeito à condição peculiar daquela pessoa que é adolescente. Por que condição peculiar? Porque é uma pessoa em desenvolvimento. E aí, turma, quando a gente olha para essa situação da medida de internação, o princípio da excepcionalidade vai fazer com que a medida de internação só seja aplicada em último caso. A medida de internação só seja aplicada quando nenhuma outra medida é capaz de solucionar aquele conflito posto. Ué, professora, mas eu já estudei que o ECA nos traz algumas hipóteses, algumas situações em que a medida de internação é cabível, é verdade. E nós podemos até ver quais são elas. São 3 situações. Vem comigo para a tela de novo. Ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa se houver reiteração no cometimento de outra infração grave ou descumprimento injustificado e reiterado de medida antes imposta. Eu vou deixar aqui na tela um pouquinho para você poder entender essas situações. Olha só, o homicídio, por exemplo, está aqui. É um ato cometido com violência contra a pessoa. O ato infracional análogo ao roubo, a extorsão, está tudo aqui. Segunda situação, reiteração no cometimento de outra infração grave. Vamos imaginar que o adolescente cometa um ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas, daqui a pouco eu vou voltar para a tela, tá? Se você quiser acabar de entender olhando para ela. Se um adolescente cometer um tráfico, perceba que em um primeiro momento não cabe medida de internação, né? Que o tráfico ele não tem regra, violência ou grave ameaça. Tanto que nós temos um enunciado do STJ, que é o enunciado 492, que vai justamente nos estabelecer essa linha de raciocínio. Em regra, a prática de um ato infracional análogo ao tráfico de drogas, isso por si só não vai conduzir obrigatoriamente à medida socioeducativa de internação. Porém, se a prova te traz um caso concreto em que um adolescente está traficando, já traficou antes, já extorquiu, já roubou, já matou, ou seja, se ele está reiterando no cometimento de outras infrações graves, aí eu poderia admitir a internação por essa segunda situação. E, vem comigo para a tela, pela terceira, vamos imaginar que um adolescente tenha cometido um ato infracional, passou por um procedimento, recebeu uma medida, mas não cumpriu. E não justificou. E foi chamado e não cumpriu e não justificou. E foi chamado e não cumpriu e não justificou. E pouco está se importando. Ele poderá receber a medida socioeducativa de internação pelo descumprimento injustificado e reiterado de uma medida que antes ele recebeu, mas que ele não cumpriu. Só que nesse último caso, a internação ela terá um prazo máximo diferenciado. Perceba que a internação ela também é regida, além do princípio da excepcionalidade que nós estamos falando aqui, e eu ainda vou voltar no exemplo que eu te dei para te dizer por que aquela assertiva do deve está errada, já que o homicídio se encaixa aqui, está errado, por quê? Vou voltar, não esqueci não. A internação, além de ser regida pelo princípio da excepcionalidade, ela também é regida pelo princípio da brevidade.
Então, em que pese ela não ter um prazo determinado, o que significa isso? Que o juiz, na hora que sentencia, ele não vai dizer quanto tempo o adolescente vai ficar internado. Ele vai dizer que vai ficar internado. A situação daquele adolescente será reavaliada. Essa reavaliação vai acontecer, no máximo, a cada 6 meses. E se a medida cumpriu a sua finalidade, aquele adolescente vai ser liberado. Se não cumpriu, vai continuar internado. Mas vai ficar internado, em regra, por um prazo máximo de 3 anos. Mas nessa terceira situação, em que eu te falei, que ele não está cumprindo uma medida que ele já recebeu, aí essa chamada internação, sanção. Sanção por o quê? Sanção por ele não ter cumprido a outra. Vai ter o prazo máximo de 3 meses. Então, a internação não tem prazo o quê? Determinado. Mas tem prazo o quê? Máximo. Prazo máximo, em regra, de 3 anos. Exceção, 3 meses. Prazo máximo da internação, regra, 3 anos. Exceção, 3 meses. Pegou? Mas eu vou voltar lá no exemplo. Por que naquele exemplo que eu te dei, de um ato infracional análogo a um homicídio, assertiva que te dizia, isso foi uma questão de prova, assertiva que te dizia que deveria o juiz aplicar a medida de internação estava errada? Porque a internação é tão excepcional, mas tão excepcional que ainda que, vem comigo para a tela, ainda que exista uma dessas 3 situações aqui, o juiz não internará o adolescente se ele perceber que existe uma outra medida adequada e suficiente. Então, o fato daquela situação, daquele ato, ser passível da medida socioeducativa de internação, não significa de maneira nenhuma que deve a medida de internação ser aplicada. Significa apenas que a medida de internação pode ser aplicada. Gente, cuidado, isso cai muito, muito em prova. Tanto que quando chega na semana da prova, como a gente está começando a fazer agora, eu começo a postar muito essas dicas sobre internação lá no meu Instagram. Me segue para você acompanhá-las. @Cristiane_Dupré, tá? Já faz isso agora para você não esquecer e poder acompanhar aí as nossas dicas, porque a nossa prova está bem pertinho. Então esse tema cai muito, e cai muito essa questão de prazo. Cai muito essa questão de exceção da internação. Qual a situação que cabe? Cabe no tráfico, não cabe no tráfico? Tem prazo determinado, não tem prazo determinado? Não, não tem prazo determinado. Tem prazo máximo. Muito embora esses sejam os aspectos mais importantes da medida de internação, tem um outro aspecto relacionado a essa medida, que já caiu algumas vezes também na nossa prova. Menos até um pouco que a questão de prazo, mas já caiu umas 2 ou 3 vezes. Diz respeito a algumas garantias que um adolescente internado tem. Isso porque eu falei que são 3 princípios, né? Brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O artigo 124 do ECA, ele nos traz algumas delas. Mas eu acho que 2 ali se destacam para a nossa prova. Quais são elas? Onde cumprir a medida de internação. O adolescente ele tem o direito de cumprir essa medida na mesma localidade ou na localidade mais próxima do domicílio dos seus pais. E o adolescente ele também tem direito à visitação, mas nossa prova já nos cobrou acerca da relativização de um desses direitos. Qual? O direito de visitação. Professora, como assim relativização? Quer dizer que o juiz pode, por exemplo, determinar que um adolescente não seja visitado? Não é bem isso. Mas o juiz poderá suspender temporariamente a visita. Não é que o juiz possa determinar incomunicabilidade. Porque incomunicabilidade, o nosso ECA veda. E faz isso expressamente no próprio artigo que eu mencionei, o 124. O que o ECA vai permitir é a suspensão temporária de visitas, inclusive dos próprios pais ou responsável, desde que isso tenha uma motivação bem razoável, bem forte. Vou dar um exemplo. Pode ser que o pai tenha levado aquele adolescente à prática do ato infracional. E aí, o juiz, até mesmo por uma garantia da situação daquele adolescente, acabe suspendendo
temporariamente a visita daquele pai que levou o adolescente a praticar o ato infracional. Então, esse é um exemplo que você precisa ficar atento aí para a nossa prova. Fechando a internação, eu gostaria também de chamar a atenção para um outro ponto. Um outro ponto que não cai tanto assim na nossa prova, mas eu acho que agora ganha uma importância maior. E ganha uma importância maior por quê? Em virtude de uma alteração legislativa que o nosso Estatuto sofreu. E sofreu muito recentemente. Essa lei, a Lei 13.106, ela é de março desse ano. E ela altera um crime no ECA. Então, se você tem o hábito de resolver as provas anteriores, você vai perceber que crime no ECA não é um tema muito recorrente. Mas, às vezes, é justamente por isso que um tema acaba caindo. Porque ele é uma certa novidade em termos de alteração legislativa, ou às vezes é uma alteração de uma jurisprudência. Eu sempre digo que a nossa prova da OAB hoje em dia está com um perfil diferenciado. Ela traz uma mistura entre a cobrança da letra da lei e a cobrança de um raciocínio jurídico em cima da letra da lei. Então, às vezes, você olha, por exemplo, as duas questões de ECA, uma delas te cobra um artigo, é praticamente a reprodução dele, e uma outra te traz um caso concreto, para você analisar e para você raciocinar em cima daquele caso concreto. Vamos falar, então, um pouquinho dessa lei, ela se refere especificamente ao artigo 243 do ECA. O ECA prevê duas modalidades de infrações, penais e administrativas. As infrações penais são os crimes. E eles são previstos a partir do artigo 228. Então, do 228 até o 244b, nós só temos crimes. Um deles diz respeito à venda para a criança ou para o adolescente de substância que causa dependência. E nós não tínhamos, antes da alteração legislativa pela 13.106, a bebida alcoólica expressamente prevista no artigo 243. E aí você pode pensar assim, mas professora, nem precisava, porque todo mundo sabe, isso é básico, que bebida alcoólica causa dependência. Sim, eu concordo. O problema é que o artigo 81 do ECA veda alguns produtos para o menor. E o artigo 81 separa em dois incisos diferentes a bebida alcoólica da substância que causa dependência. Isso fez com que o STJ desenvolvesse um entendimento todo particularizado. No seguinte sentido, se o ECA no artigo 81 separou, colocou em um inciso a proibição de bebida alcoólica e no outro inciso a proibição de substância que causa dependência, então, dizia o STJ, o legislador no artigo 243, quando colocou somente substância que causa dependência, ele não quis incluir bebida alcoólica. Porque se ele quisesse incluir a bebida alcoólica, ele teria colocado bebida alcoólica ou então qualquer outra substância que cause dependência. Isso fez com que o STJ, olha, durante muito tempo, entendesse que servir uma bebida alcoólica para um menor não seria crime previsto no ECA, mas sim contravenção penal. Que está no mesmo, que estava, né, no mesmo artigo daquela contravenção penal que todo mundo conhece amplamente, que é de servir bebida alcoólica para quem já está em estado de embriaguez. Você sabia disso? Que isso é uma infração penal? Imagina como é que isso é pouco praticado, não é? Para não dizer o contrário. Então, no mesmo artigo 63, nós tínhamos o servir bebida alcoólica para aquele que já estava em estado de embriaguez e o servir bebida alcoólica para o menor de 18 anos. A alteração da Lei 13.106, ela justamente veio para sepultar esse entendimento do STJ. Foi revogada a contravenção penal. E o artigo 243 do ECA foi expressamente alterado. Agora, é claro que se você parte do pressuposto de que houve essa alteração para incluir a bebida alcoólica ali, é porque essa lei ela é considerada o quê? Maléfica. E aí a gente precisa um pouquinho do direito penal. Porque, inclusive, constitucionalmente previsto, está lá no artigo 5º, nós não podemos ter uma lei penal maléfica retroagindo. São dois incisos, na verdade, do artigo 5º da Constituição que estão diretamente relacionados a esse ponto. Os incisos 39 e 40. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. E a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. A partir do momento que a gente entende que antes era contravenção penal e que com a Lei 13.106
passa a existir um crime, então essa lei ela veio para prejudicar. Ela veio como uma novatio legis impejus. Então ela não poderá retroagir. O que significa que o artigo 243 do ECA, em termos de ser aplicado para aquele que esteja vendendo bebida alcoólica para um menor, ele somente pode ser aplicado para aquelas condutas praticadas a partir da vigência dessa lei, e em virtude da irretroatividade da lei maléfica. Mas, aproveitando que eu estou falando um pouquinho de crime, eu queria chamar a atenção também para os crimes que envolvem, de forma direta ou indireta, a pornografia infanto-juvenil. E, nesse ponto, eu queria que você tivesse muito cuidado. Por quê? Porque os crimes que envolvem pornografia infanto-juvenil no ECA, que são os artigos 240, 241, 241A, B, C, D. Professora, nossa, quanto artigo? Eu tenho que ler isso tudo? Não, eu vou te explicar aqui. Eu só estou fazendo referência para se depois você quiser ler com calma. Mas esses artigos eles vão tipificar quase tudo em termos de pornografia infanto-juvenil. Então, vai tipificar o fotografar, né, um menor de 18 anos em uma cena de sexo explícito ou pornográfica, filmar, registrar por qualquer meio, armazenar, divulgar, publicar, vender, adquirir de qualquer forma, expor à venda, tudo. Tudo que você pensar em termos de conduta que envolva pornografia infanto-juvenil está ao longo desses artigos, inclusive a simulação da imagem. Por exemplo, pegar o rosto de uma criança, fazer uma espécie de montagem com o corpo nu de uma pessoa adulta e publicar na internet, até isso. Então, até mesmo a simulação, ela está prevista. Mas eu chamo a atenção para a dependência desses artigos de um artigo do ECA que vai nos definir o que é a cena de sexo explícito ou pornográfica. Esse artigo eu gostaria que você lesse. É o 241E, eu só te peço para ler esse. Quando você olha para o artigo 241E, você vê que ele vai te definir a cena de sexo explícito como aquela em que há uma atividade sexual real ou simulada. E vai definir a cena pornográfica como aquela que mostra órgão genital da criança ou do adolescente. E isso tem que se dar, diz nosso artigo 241E, para fins primordialmente sexuais. O que significa isso? Que se, por exemplo, um pai viaja com a família, com os filhos menores para uma praia de nudismo, fotografa e coloca no site pessoal da família na internet, não haverá crime. Ué, professora, mas está mostrando órgão genital? Sim, mas não tem o quê? Fins primordialmente sexuais. Isso vai fazer com que essa dependência desses artigos do 241E... Professora, que dependência é essa? São tipos penais em branco. Eles dependem da complementação trazida no 241E. Então, a gente precisa observar o que está lá. Mas, por outro lado, se nós trabalharmos também com uma situação em que uma determinada criança é fotografada de lingerie em uma pose sensual com fins primordialmente sexuais, nós também não teremos crime. Não teremos crime porque se existem os fins primordialmente sexuais, porque não existe uma atividade sexual, nem real, nem simulada, e também não está mostrando o quê? Órgão genital. Então, o que eu quero que você entenda é que, para nós termos a tipificação nesses casos, nós precisamos de duas situações. Uma delas, elas não são cumulativas. A primeira delas, nós temos que ter uma atividade sexual real ou simulada. A segunda, alternativa, tem que estar mostrando o órgão genital. Agora, além disso, tem que existir uma finalidade específica. Tem que existir um fim primordialmente sexual e por isso que nos dois exemplos que nós tratamos, nós não poderíamos ter nenhum crime ligado à pornografia infanto-juvenil no ECA. Bom, nós estamos chegando nos nossos segundos finais. Vocês vão ficar agora com a minha grande amiga e professora